Boa noite, pessoal. Estamos chegando aqui para o nosso trabalho de hoje. A gente sempre chega alguns minutinhos antes para dar tempo do pessoal ir entrando aí. Sejam todos bem-vindos. Daqui a pouco nós daremos início ao nosso trabalho, então. Boa noite, Vera, Beth, Grátia. Saudade de vocês. Sejam bem-vindos ao nosso trabalho. Celiane, boa noite. Estão me ouvindo bem? Tá bom o som aí para vocês? Boa noite, Lolita, Maria Lúcia, Silvia, sejam bem-vindos. Boa noite, Aline. Obrigada, Celiane, pelo retorno. Obrigada. Boa noite, Fernanda, Jussara, Rosemary, boa noite. Sejam bem-vindos. Boa noite, Michele. Boa noite ao Paulo, Luiz Carlos. Em breve estaremos dando início à nossa atividade de hoje. Tusnildo, boa noite. Boa noite, Viviane. Boa noite, Arlete, seja bem-vinda ao nosso trabalho. Leonice, boa noite. Muito bem, é chegada a nossa hora. Boa noite mais uma vez a todos vocês. Ao que eu não falei aqui o nome, né? Sejam também todos acolhidos, sejam muito bem-vindos a esse nosso trabalho. E como nós procuramos manter a nossa pontualidade, vamos dar início à nossa atividade de hoje. Como sempre, dando as boas-vindas a todos vocês, em nome da Sociedade Espírita Luz, Paz e Caridade, aqui de Porto Alegre. Hoje nós temos esta reunião pública apenas na modalidade virtual, aqui nesta plataforma do Facebook, pois a nossa casa, o prédio físico, se encontra fechado devido às normas, né, do governo do estado. O trabalho de hoje é uma reunião dialogada, acredito que a maioria de vocês conhece. Nós propomos um tema e a partir desse tema nós temos uma discussão, um diálogo, que podem ser perguntas, podem ser opiniões, né? Então, todos vocês são convidados a participar. Eu poderia dizer que o trabalho de hoje é realizado por vocês. Nós estamos aqui apenas para fazer a mediação. Convido a todos, então, para que nós possamos nos unir na prece de abertura para esse nosso trabalho, procurando unir os nossos pensamentos, procurando vibrarmos, todos nós, na mesma sintonia, na sintonia do amor, da fraternidade, dos ensinamentos do nosso Mestre Jesus Cristo. Procurando, durante os instantes em que estaremos aqui unidos, oferecermos as nossas energias e as nossas vibrações para a espiritualidade superior. Poder se servir delas, se necessário, e levá-las a todos os nossos irmãos que estão precisando das nossas vibrações, das nossas preces e do nosso amor. E assim agradecidos,
nós pedimos permissão para darmos por aberta essa nossa reunião da noite de hoje. Que assim seja. Esse trabalho de hoje seria feito por um colega nosso que teve um contratempo e pediu que nós o substituíssemos. Então, eu tinha esse trabalho pronto para ser apresentado no próximo sábado. Eu trouxe ele para a data de hoje, né? Vou apresentá-lo hoje. E aí, quando for o meu dia, ele irá apresentar o tema que estava programado para esse sábado. Nós sempre trabalhamos nesses trabalhos públicos em cima de alguma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo. E é o capítulo que nós iremos trabalhar hoje, o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. E nós iremos trabalhar o item 21, que é perda de pessoas amadas, mortes prematuras. Vou ler um pedacinho desse capítulo, uma introdução, e aí já nós começamos a nossa conversa. Diz assim, ó: quando a morte vem ceifar nas vossas famílias, levando sem moderação as pessoas jovens ao invés das velhas, dizeis frequentemente: Deus não é justo, uma vez que se sacrifica esse que é forte e pleno de futuro, para conservar aqueles que viveram longos anos plenos de decepções, uma vez que leva aqueles que são úteis e deixa aqueles que não servem para mais nada, uma vez que parte o coração de uma mãe, privando-a da inocente criatura que fazia toda a sua alegria. Né? Então, já por esse pedacinho aqui, a gente pode entender a inconformação, né, que muitas vezes apresentamos diante das mortes que nós consideramos prematuras, né? Porque pelo nosso entendimento, quem teria que desencarnar primeiro são os mais velhos e que os mais jovens, como diz ali, deveriam continuar aqui, pois são fortes e plenos de saúde. Então, a minha pergunta para vocês na noite de hoje é esta: existem mortes prematuras? Que nós possamos refletir sobre esse tema e eu gostaria de ouvir a opinião de vocês, né? O que vocês pensam a esse respeito, né? Principalmente, assim, levando-se em consideração o momento atual em que nós estamos vivendo, né? Que já se arrasta por mais de um ano, e quantas notícias nós tivemos, né, de quantas mortes, de quantos desencarnes de pessoas mais maduras, de crianças, de jovens, né? Então, será que alguma dessas mortes que muitas vezes nós tomamos conhecimento, né, e muitas vezes na nossa família, se não agora, há um tempo atrás, e nós consideramos desencarnes prematuros, antes do tempo. Será que existe isto realmente? Será que é possível que alguém desencarne antes do tempo previsto? Que alguém desencarne de forma prematura? E se isto é possível, como é que acontece? Vou aguardar os comentários de vocês aqui, para que nós possamos, então, realizar esta nossa atividade. Né? Enquanto vocês vão pensando aí, vão colocando seus comentários, eu vou pegar mais um pedacinho do Evangelho aqui. Ó, a Michele já colocou, então não vai ser preciso. A Michele já colocou a opinião dela. Ela diz assim, ó: acho que nenhuma morte é prematura. Tudo é ordenado pela providência divina. Né? Então, assim, é muito importante esta palavra, providência divina, né? Pensarmos sobre ela. O Paulo diz assim, ó: o grande problema nosso é julgar os fatos segundo o nosso acanhado saber
e senso de justiça. A Celiane nos diz: a doutrina espírita nos fala que não existe morte prematura, só através do suicídio. A Arlete Romano diz que não. A Beth Lima diz: concordo com a Michele, cada um tem o seu tempo. A Regina nos diz: acredito que tudo está no nosso processo reencarnatório. Vamos voltar lá para a resposta da Michele, quando ela nos disse assim, ó: tudo é ordenado pela providência divina. Será que Deus, na sua infinita grandeza e sabedoria, permitiria que alguém desencarnasse antes do tempo? Se a gente sabe, como disse o Evangelho, que não cai um fio de nosso cabelo sem a permissão de Deus, será que alguém desencarnaria sem a permissão dele? Né? A Ana Becker diz assim, ó: nenhuma morte é prematura, mas lidar com ela é muito difícil. Creio que o sentimento de injustiça acaba algumas vezes sendo inerente da situação. Como lidar melhor com isso? Abrir mão desse egoísmo de querer ter a pessoa sempre conosco? Eu acho que aqui a gente pode imaginar a seguinte situação. Vamos imaginar uma pessoa que cometeu um crime e esta pessoa ela é julgada e ela é condenada a permanecer 10 anos na prisão, digamos. A pessoa cometeu o crime, foi para a prisão e ficou os 10 anos que eram necessários para ela responder sobre o seu crime. Ao final dos 10 anos, será que é justo nós deixarmos ela na prisão? Se ela já pagou pelo seu crime, ela já respondeu pela sentença que lhe foi determinada, será que é justo que ela fique na prisão além dos 10 anos? Então, nós podemos fazer uma analogia desta prisão com a nossa existência aqui no planeta Terra, né? Antes de nós reencarnarmos, a muitos de nós foi possibilitado participarmos do nosso planejamento reencarnatório, com os nossos espíritos protetores, os nossos anjos de guarda, né? E conversando com eles, nós dissemos: olha, para tudo isso aqui que é preciso executar, eu acredito que eu preciso de 60 anos, de 70, de 40, de 50, e nos é concedido esse tempo. Ao fim desse tempo, por que manter-nos na prisão, não é mesmo? Se nós já cumprimos com o que foi combinado. Só que assim a gente acaba esquecendo muitas vezes que nós somos espíritos. Nós somos espíritos que estamos temporariamente ocupando um corpo físico. E a gente chega aqui e gosta tanto desse corpo, não é mesmo? Nós gostamos tanto dele que acabamos esquecendo que somos espíritos, que estamos aqui fazendo um estágio. Né? Vamos continuar vendo, depois a gente volta a conversar sobre isso. A Leonice nos diz assim, ó: em caso de suicídio é prematuro porque o indivíduo se autoelimina. Temos que levar em consideração que para um planejamento encarnatório há uma previsão de número de anos que ele precisaria viver. No caso do suicídio, há um rompimento desse planejamento. Depois vamos voltar a falar um pouquinho sobre esse tema, essa resposta da Leonice. A Arlete diz assim, ó: cada reencarnação tem um tempo. O Paulo diz: não há desencarnações prematuras. Tudo acontece segundo os desígnios divinos. A Ivonete nos diz: e quando a pessoa se suicida? Vamos voltar a falar mais um pouquinho do suicídio. Como eu disse, se não cai um fio de cabelo da nossa cabeça, sem a permissão de Deus, né? É claro que ninguém tem o direito de tirar a vida, de jeito nenhum. Só quem pode, né, tirar a vida, como quem pode dar a vida é Deus.
Mas se Deus, se os nossos espíritos protetores e anjos de guarda nos conhecem, será que o suicídio não é uma possibilidade quando nós reencarnamos? Não estou aqui, gente, fazendo analogia e dizendo que nós podemos nos suicidar. Acontece que muitas vezes espíritos cometem suicídios ao longo de encarnações sucessivas. E ele vem aqui para vencer, para não se suicidar. Ele vem aqui para viver, para cumprir a sua etapa. Mas aquele suicídio já estava, ele era uma possibilidade. Isto pode acontecer, né? Ele era uma possibilidade naquele planejamento, não era desejável, mas existia esta possibilidade, né? É claro que vai ser prematuro, ele não conseguiu cumprir, né? E digamos também, para a gente pensar, que uma pessoa veio aqui para viver 60 anos. 60 anos. E aos 50 anos ela comete suicídio. Ficou faltando ela cumprir 10 anos do seu planejamento. Não é mesmo? E aí ela vem em uma outra encarnação e ela fica aqui por 10 anos para cumprir aquilo que estava faltando. E a gente considera isto como uma morte prematura, né? Mas na realidade ele precisava daqueles 10 anos que haviam ficado pendentes. Não estou dizendo, gente, que é sempre assim, não é isso, eu estou falando de possibilidades, né? Porque senão a gente sai por aí dizendo, desencarnou com 10 anos, devia ser um suicida. Não, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que esta é uma possibilidade para nós entendermos que não foi prematuro, que não é prematuro, né? A Fernanda diz assim, ó, espero que eu tenha respondido a pergunta da Ivone, que ela perguntou e quando a pessoa se suicida, né? A Fernanda diz assim, ó, mesmo sendo espíritas, acredito que não estamos tão preparados para a morte, em especial para as mortes dos mais novos que nós. Sim, Fernanda, não estamos preparados mesmo, né? É como eu disse, a gente chega aqui e gosta tanto, né, desta vida. Vamos fazer de conta que as nossas aprendizagens no plano espiritual, né, elas são um curso. A gente aprende lá o que a gente precisa aprender. E aí os nossos professores dizem, muito bem, vocês tiveram a teoria aqui, agora vamos para a prática, vamos fazer o estágio. E aí a gente reencarna. É um estágio, né? E a gente chega aqui e acaba achando que o estágio é o curso todo. E não é. O estágio é só uma parte. Terminei o meu estágio? Muito bem, vamos lá para ver se eu concluí o meu curso de forma exitosa ou não, se eu cumpri com o que era necessário ou não, né? Se aquelas combinações que eu fiz lá, eu consegui levá-las até o fim, se eu tive uma aprovação de 70%, não é assim na escola, de 80%, como é que foi o meu estágio, né? É só um estágio. A Arlete Romano falou, pode ser completista, é uma possibilidade também, né, Arlete? A Aline diz assim, ó, devido ao nosso apego, é muito difícil aceitar o desencarne de alguém jovem. Deus, com seu amor incondicional, sabe bem mais do que nós. Temos que aceitar sem revolta e seguir. Sim, né, Aline? Porque assim, a gente já conseguiu entender na doutrina espírita que morte não existe, né? Não existe morte, né? Morte é o fim de tudo, e o fim de tudo não existe, né? Só o que chega ao fim é o corpo físico. Nós continuamos existindo, né? Então, o que que tu fala ali, a Aline fala, né? Temos que aceitar sem revolta, né? Porque quem somos nós para saber quando é o tempo de cada um, né? Não temos esse saber, não temos esta possibilidade. A Fernanda diz assim, ó, mas levando em consideração que somos espíritos imortais, temos que nos resignar e ter certeza de que Deus sabe da hora de cada pessoa. Exatamente. Ninguém parte antes da hora. Ninguém vai antes da hora. A Luísa diz assim, ó,
Eu tenho dúvida quanto a pessoa não se cuidar e desencarno estava na hora dela ou não. Pois é, assim, ó, né, Luísa, ela pode antecipar, né? Tem algumas situações que ela pode antecipar a sua hora, que ela não pode, que ela não chega até o final, né? Digamos que tu vem para cá e tu te envolve em situações perigosas, né? Situações de crime que tu te envolve, né? Isso que a gente vê na TV aí, que tem, né? Assaltos, roubos, né? Se aquela pessoa não estivesse agindo daquela forma, pode ser que ela não fosse, né, atingida por um tiro, ou que fosse presa, ou que fosse assassinada por um inimigo, né? Ou então tu chega aqui, tu te compromete com vícios também, né? Com cigarro, com drogas, com álcool, que vão gerar muitas vezes doenças, né? Assim, é difícil a gente dar uma resposta porque não existe assim o certo, errado, sim, não. Existem possibilidades, né? A gente não tem um martelo para bater e dizer é isto aqui e pronto. Não, é possível. É possível que ela antecipe a hora dela, né? Que ela fez um planejamento, como eu disse antes, para ficar aqui 60 anos, né? E através das suas atitudes, ela adquiriu uma doença em consequência de um desses vícios e ela antecipou. Ela ficou 30 anos ou ela ficou 40, né? A gente ouve falar, a gente fala às vezes de suicídio inconsciente, mas eu não sei se inconsciente é o termo adequado, né? Uma vez que através dos meios de comunicação, hoje nós temos todas as informações que são necessárias, né? E a gente sabe dos prejuízos que o álcool, que o cigarro, que as drogas nos causam, né? E a gente sabe também que quando a gente está fazendo uso destas drogas lícitas, né, como o álcool, como o cigarro, que são drogas lícitas, nós estamos atraindo para a nossa companhia irmãos, né, desencarnados que se comprazem desses vícios e desses hábitos conosco, né? Além de nós estarmos nos prejudicando, né, nós estamos atraindo companhias que não são muito saudáveis, né? E podemos antecipar o nosso desencarno, com certeza. A Vera disse que a internet dela está oscilando. Não sei, Vera, infelizmente, assim, acredito que a tua, aparentemente, o sinal aqui está bom. A Leonice diz: a possibilidade de suicídio é no sentido de uma tendência a ser vencida. Exatamente, né, Leonice? Aquilo que eu falei. A pessoa se suicidou por 3, 4 encarnações, né? Então ela vem com esta possibilidade. Ela, vamos agora nessa, tu vai ter que vencer. Agora nesta tu não vai te suicidar, né? Tu vai ter que lutar, tu vai ter que ser forte para vencer. Exatamente isso. A Celiane diz assim: assunto complexo e delicado, suicídio. Sim, muito difícil. Porque, como eu disse, né, Celiane, assim, a gente não tem respostas prontas. Cada caso é um caso, né? A gente não pode generalizar, né? E já vou dizer para você, se alguém chegar para vocês e disser assim, ó, é isto ou é aquilo, desconfiem, desconfiem, porque ninguém é dono da verdade e ninguém sabe, né? Então, o que existem são possibilidades. Pode ser que seja desta forma, né? Pode ser que não. Cada caso é um caso, né? E assim, ó, como eu disse, é uma situação muito séria também, a situação do suicídio, né? E que está muito em alta, né? Tem países que eu estava lendo esses dias que as taxas de suicídio elas são mais altas que os números de mortes por Covid. Então, podemos dizer assim que o suicídio também está se tornando, se é que já não se tornou, uma pandemia, né? É muito triste. Por isso, se é a importância das campanhas, né, de valorização da vida e da gente, dentro dos nossos conhecimentos, podermos conversar com as pessoas e podermos ser úteis e podermos orientar. Às vezes a gente tem um parente, um amigo,
um familiar que a gente sabe que está triste, que está depressivo, né? Que é da gente poder conversar com essas pessoas e orientá-las, né? E mostrar a elas que tudo tem uma saída, né? Que nenhuma dor dura para sempre, que nenhum sofrimento é eterno, né? E procurar acalmar os corações delas para que não cheguem nesse nível, né? Para que não passe pelas suas cabeças a hipótese de suicídio. A Maria Lúcia diz assim, ó, também temos esclarecimento nas obras espíritas que pode acontecer de se ter a visão de morte prematura de um jovem, por exemplo, quando ele é retirado da vida, para que seus deslizes não tivessem consequências piores para a sua caminhada. Esse era um ponto que eu tinha anotado aqui, né? Tem algumas obras do André Luiz, que eu andei lendo esses dias, que mostram exatamente isso. A pessoa chega aqui e ela se envolve com tanta coisa errada, que ela ia assumir assim compromissos muito graves para uma próxima encarnação. E aí, através da bondade divina, através dos seus espíritos protetores, é concedido que ela possa desencarnar antes do tempo que estava previsto, para que ela não se comprometa mais ainda, para que ela não assuma uma carga ainda maior para uma próxima encarnação. Então, isto realmente pode acontecer, conforme a Maria Lúcia nos disse, né? A Leonice diz assim, ó, quem não se cuida como referido e antecipando a sua morte é considerado suicida indireto. Exemplo de André Luiz no livro Nosso Lar. Exatamente, né? Quando o André Luiz estava naquelas cenas iniciais ali do livro, lá no umbral, que chamavam ele de suicida, e ele dizia, como assim suicida? Eu não me suicidei, né? Até ele ter um entendimento depois dos hábitos, né, que o haviam levado ao seu desencarno. O Tusnildo diz assim, ó, às vezes a medicina não consegue separar os gênios siameses, onde um dá vida a outro. Pois é, também acontece isso, né? E às vezes quando separam, um acaba desencarnando, né? Às vezes é necessário que fiquem unidos, né? Para quando tem um órgão só em comum, né? Para que não desencarne. A Regina diz assim, ó, nós não estamos preparados para o desencarne de entes queridos, ainda mais quando se trata de um filho. A dor é indescritível. Mesmo estudando o espiritismo, ainda dói muito. Não fiquei revoltada, né? Esta situação dos filhos, assim, ó, é uma lei da natureza, a gente pensa, né, que os pais devem partir antes dos filhos, né? E quando os filhos vão antes é muito triste. Também tenho situações assim na família e realmente é uma tristeza muito grande, né? O que as mães dizem é que elas nunca superam, né? Elas aceitam, elas confiam em Deus, elas não se revoltam, mas a saudade é muito grande. Só que assim a gente sabe também que a gente pode se encontrar com os nossos afetos, né? Porque eles estão vivos e eles estão muitas vezes junto de nós, né? Estão nos olhando e durante o sono a gente pode se encontrar com eles quando é permitido, né? E a gente tem que pensar que esse afastamento é temporário, né? É que nem um filho nosso estudar em outro país, né? Ele precisa ficar naquele outro país lá. A gente sabe que em breve, que um dia nós iremos nos reencontrar, né? Ou então, assim, uma pessoa querida vai fazer um tratamento de saúde em outro país, né? Ela está longe. A gente, o que que vai fazer? A gente não vai ficar ligando toda hora para ela, não. Olha, tô com saudade, volta. Tô precisando muito de ti aqui. Como é que ela vai fazer o tratamento de saúde lá? Ela não vai conseguir, porque a gente vai estar toda hora chamando por ela, né? Mas se de vez em quando a gente faz uma ligação para ela e diz assim, olha, eu estou com muita saudade, mas eu entendo que tu precisa ficar aí. Eu entendo que tu precisa desse tratamento, então eu estou aqui desejando que tu obtenha êxito, né? Que tu tenha sucesso no teu tratamento e em breve nós poderemos nos ver, né? É uma forma diferente. A Ana Becker diz assim, ó, e as mortes que acontecem logo após o nascimento, em casos de resgate, como citado, em que uma criança de 1 mês, por exemplo, consegue resgatar, né? Não quer dizer que uma criança de 1 mês veio para resgatar alguma coisa, né?
Às vezes ela veio para como é que eu vou te dizer? O perispírito dela muitas vezes precisava daquele um mês, né, para se fortalecer, às vezes até para superar alguma, como é que eu vou te dizer, não é falha, né? Vamos usar um termo vulgar, falha, aqui não me ocorre outro mais adequado, né? Para moldar o seu perispírito de uma forma melhor, né? Ele só aquele um mês que era necessário, né? Daquele contato, daquele perispírito com o corpo físico, para ele vir depois numa próxima gestação. Esta é uma possibilidade, né? Às vezes pode ser uma aprendizagem para os pais, pode ser que não tenha nada a ver, né? Eu estou lembrando aqui agora, está chegando a nossa hora, já o caso de um amigo que ele veio uma gestação gemelar, ele e o irmão gêmeo, né? Após um mês, o irmão gêmeo desencarnou, ficou só ele. Muito tempo depois, quando ele já era adulto, ele trabalhava em uma mesa mediúnica e o irmão gêmeo veio e se manifestou na mesa mediúnica dizendo que só tinha vindo para trazer ele, porque ele não queria reencarnar de jeito nenhum. E o irmão disse: Não, vamos, eu vou junto contigo, eu vou te dar força. Não era hora dele vir, ele não precisava vir ainda. Ele só veio para trazer o irmão. O irmão reencarnou, estava bem direitinho, ele voltou. Ele não precisava ficar aqui, né? Então, este é um caso, né? Tem muitos outros. O Silvio diz assim, ó: quando reencarnamos, passamos a navegar num mar de probabilidades. Tudo depende de nossas escolhas, dentro e fora de nosso plano reencarnatório. Isto mesmo, muito boa essa tua analogia, Silvio. Estamos no mar, né? A gente não sabe com o que nós vamos nos deparar nesta viagem marítima, né? Se vamos ter tempestades, se o mar vai estar calmo, né? Como é que vai ser? A gente não sabe. A gente só vai saber ao longo da viagem, conforme os fenômenos forem acontecendo. A Débora diz assim, ó: mas na verdade é um mês de vida após o nascimento, mas teve toda a gestação. Exatamente, né, Débora? Toda a gestação, às vezes, também pode ser uma aprendizagem não para aquele espírito, mas para a mãe, né? E no caso desse que eu falei do gêmeo, né? Ele veio sim, ele passou pela gestação, mas ele tinha vindo para trazer aquele outro espírito que era seu irmão, ele não precisava ficar aqui, né? E durante todo esse período de gestação também, desses 9 meses, pode ser aquilo que eu disse também, um tempo que aquele espírito, né, necessita para moldar o seu perispírito para uma próxima encarnação. Pode ser que ali ele ainda não estivesse em condições, que ele fosse ter um problema, né? Um problema de saúde, um problema genético, não sei, né? Então ele fica aquele tempo, né? Desencarna e depois vem numa próxima gestação um bebê saudável, uma criança saudável aí. Como estou dizendo, gente, assim, ó, possibilidades. Cada caso é um caso, né? Não tem uma resposta certa, é isto ou é aquilo, né? Nós é que temos que analisar e tirarmos as nossas conclusões e procurarmos entender por que será que isto aconteceu. É chegada a nossa hora, né? Foi muito boa essa nossa conversa, que bom, muito produtivo. Gostei muito da participação de vocês. Como sempre, falei demais, né? Mas muito bacana a participação de vocês. Muito obrigada, né? Espero que de alguma forma tenha esclarecido mais um pouquinho. Se vocês quiserem, né, mais informações, tem lá então no Evangelho, é um capítulo, um item maiorzinho, tá? Que vocês podem ler. O capítulo 5, então, do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 21, que diz: perda de pessoas amadas, mortes prematuras. Podem ir lá e dar uma lidinha lá para vocês terem mais esclarecimento sobre esse tema, tá bom? Vamos então para a segunda parte da nossa conversa, né? Já que nós falamos tanto em suicídio hoje, né? Que veio aqui no nosso tema, na nossa oração e na nossa vibração pelos suicidas. Convido a todos vocês, então, mais uma vez,
para unirmos o nosso pensamento. Deus nosso Pai, Jesus Cristo, amigos queridos da espiritualidade. Estivemos aqui reunidos durante esses breves momentos, estudando um pouquinho mais sobre os ensinamentos que o nosso Mestre Jesus Cristo nos deixou. E veio à tona, na noite de hoje, o tema do suicídio. Um tema que para nós gera ainda muitas dúvidas, muitas incertezas, muitas angústias. Provavelmente todos nós temos no nosso círculo de amizades, ou na nossa família, ou no nosso trabalho, algum irmão que nós sabemos que deixou a vida no corpo físico pelas vias do suicídio. Nós gostaríamos de lembrar desses irmãos nesse instante e dizer a eles, através desta nossa prece e através destas nossas vibrações, que eles são nossos irmãos, que são filhos muito amados de Deus, e que Deus, esse Pai de amor e bondade, não julga e muito menos condena nenhum de seus filhos ao sofrimento eterno. Que esses irmãos possam saber que não estão abandonados, que não estão relegados à própria sorte, que junto a eles se apresentam os trabalhadores de Jesus Cristo, estendendo-lhes as mãos e convidando-os para que possam se reerguer, para que possam sair da situação de dor e de sofrimento que se encontram, recebendo a luz, o esclarecimento que é necessário, o amparo, a medicação para as suas dores. Que esses irmãos possam confiar na equipe espiritual e que possam aceitar a ajuda que lhes é oferecida, tendo a certeza que em breve será oferecido a eles uma nova oportunidade para que possam se refazer e para que possam cumprir os planos que, devido à sua dor, à sua angústia, ao seu sofrimento, deixaram para trás. Como dissemos antes, Deus é Pai, é amor e é bondade, e sempre dá uma nova oportunidade para que possamos crescer e para que possamos evoluir. Que esses nossos irmãos possam receber o nosso afeto, o nosso carinho e a certeza de que no momento adequado poderão ter uma nova oportunidade, uma nova existência, onde poderão cumprir com os planos que por ora deixaram para trás. Que eles sintam-se amparados e protegidos pela equipe espiritual. É isto que nós rogamos. E vamos agora então para o segundo momento do nosso trabalho, que é a nossa prece final, a prece de irradiação, a água que nós deixamos para que ela possa ser magnetizada. É nesse instante agora então. Pai de amor e bondade, Jesus Cristo, nosso irmão e nosso mestre, que disseste que nunca nos deixaria, e que quando 2 ou mais de nós estivéssemos reunidos em seu nome, ele estaria presente conosco. É em teu nome, Jesus, que estamos unidos aqui nesta noite de sábado, de forma virtual, mas os nossos pensamentos estão unidos, estão conectados. E é em teu nome, Jesus, que nós rogamos na noite de hoje o amparo e a proteção.
Vivemos um momento muito delicado, de muita dor e de muito sofrimento no nosso planeta. A cada dia chega aos nossos ouvidos a notícia de que um irmão nosso está sendo vítima do vírus da Covid-19. Lembremo-nos agora de cada um desses nossos irmãos que nós tivemos conhecimento e vamos mentalizar e pedir por eles. Vamos lembrar da equipe do Dr. Bezerra de Menezes, que esses médicos, desse querido médico, possam cuidar desses nossos irmãos, que possam inspirar os médicos do plano físico nos melhores tratamentos e atendimentos para que esses nossos queridos afetos, queridos irmãos, possam se recuperar, se fortalecer e vencer esta doença que os atinge no momento. Queremos nos lembrar também por toda a equipe que trabalha nos hospitais, nas clínicas, todos os profissionais da saúde, que sabemos que estão num nível de exaustão muito grande, que eles possam ter as suas energias restabelecidas, que possam receber ânimo e coragem para levarem em frente a missão que eles escolheram da melhor forma possível. Rogamos também, Pai, nesse instante, que possas derramar o teu amor, as tuas bênçãos sobre os nossos familiares, nossos afetos, nossos amigos, nossos vizinhos, pelas pessoas queridas com que nós convivemos diariamente. E rogamos também que a água que nós deixamos para ser magnetizada possa receber as propriedades necessárias para a saúde do nosso corpo e do nosso espírito. E assim, agradecidos que nós somos por mais esta oportunidade de nos encontrarmos aqui, por mais esta oportunidade de trabalho, pedimos permissão para darmos por encerrada essa nossa atividade da noite de hoje. Que assim seja. Muito obrigada, meus irmãos, pela colaboração de todos vocês. Desejo que todos tenham uma boa noite, um sono reconfortante e que amanhã pela manhã nós possamos estar unidos novamente no nosso momento diário de oração, às 9 horas da manhã, como nós fazemos todos os dias. Muito obrigada, que Deus os proteja e fiquem com Deus. Que assim seja.